você fez uma pergunta aqui com relação a laudos médicos para o BPC. Eu vou ater aqui nas perguntas e depois eu volto aqui para falar dos requisitos dos laudos médicos, né? Então, acho que é melhor falar de uma vez, né? Já que tá aqui para não passar. Então, BPC Loas é um benefício assistencial, tá? Ele é concedido para idosos aos 65 anos ou mais e para pessoa com deficiência de longa data, com uma base aí que o INSS e a lei fala 2 anos, tá? E a pessoa, esse é um dos requisitos. O outro requisito é a miserabilidade. Miserabilidade ela é medida, né? Então é 1/4 do salário mínimo. A renda familiar per capita tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo, igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. E aí essa família tem todo um requisito de registro no CRAS, tem a questão do CAD único, e aí a pessoa vai passar por avaliação biopsicossocial para ver essa situação, uma avaliação de perícia mesmo, para ver essa condição. Então, requisitos de laudos, quando você pergunta assim, Lilian, parece que você está me perguntando requisitos de laudo com relação ao auxílio incapacidade temporária. E o BPC, ele não precisa de contribuição. A pessoa, na realidade, esse é um benefício assistencial. E tem muito a ver com a primeira pergunta que me fizeram aqui, e que com certeza vai responder mais coisa para você. Então, se você está falando de BPC, a questão do laudo tem que trazer a deficiência da pessoa, tá? E hoje a gente tem um entendimento bem amplo com relação a essa questão da deficiência, tanto que hoje envolve o autismo, né, a cegueira monocular, algumas situações. Só que esse é um dos requisitos. A gente também tem que trazer a questão da renda familiar, tá? E sem esse requisito, o benefício não é devido. Então é feito todo um histórico familiar com relação à pessoa que faz parte desse grupo, para ver se realmente ela tem direito, tá? E esse benefício, o BPC Loas, ele tá ligado na parte de assistência do Estado, né, da Seguridade, na parte que é dividido aí a Seguridade Social, né, de Previdência, Saúde, Assistência, ela tá ligada à assistência social. E a pessoa também me mandou uma pergunta que eu acho que dá para até ampliar juntamente com a pergunta da Lilian. A pessoa me perguntou assim, ó, qual o melhor nicho da Previdência para atuar em uma cidade pequena, né? E eu falo assim, cidade pequena hoje num mundo tão globalizado, eu acho que nem existe, né? Pode ter com relação ao número de habitantes, né? Que a gente pode, uma cidade pequena, 300 mil, 300, até menos pessoas num território, é considerado cidade pequena? Ok, mas a gente não pode esquecer que a gente está num mundo globalizado, né? Tudo hoje acontece, mesmo na cidade pequena, na cidade grande, hoje a gente está interligado. E tem muita colega em cidade pequena achando que isso é um problema. Fala, eu não vou ter clientes, eu não vou ter, a minha concorrência aqui já tem escritórios grandes, não vai ter espaço para mim. E eu falo assim, olha, engana-se quem pensa assim. Por quê? Porque eu vou falar para você alguns pontos que vai ampliar a sua mente, a começar aí pelo que própria Constituição trouxe pra gente. A Previdência é um direito social e a Seguridade, ela não abrange só a Previdência, a gente tem a parte de assistência social, a parte de saúde, e tudo isso aí veio para trazer proteção para as pessoas. Quando eu falo as pessoas, são todas as pessoas, não importa se a cidade é pequena ou grande, todas as pessoas. Imagine, a pessoa, ela passa a ter direito, ou passa a ter, no momento que ela nasce, no momento que ela morre, são fatos e contingências sociais. Eu até trouxe aqui, ó, me perguntaram, definição de contingência, Alexandra, é um fato imprevisível ou fortuito que escapa o controle. Então imagina que a Previdência e a Seguridade Social como um todo, ela protege fatos sociais e contingências, aqueles infortúnios. E eu falo assim, olha, nasce gente todo dia,
as pessoas entram para o mercado de trabalho, as pessoas ficam desempregadas, infelizmente as pessoas sofrem acidente, as pessoas adoecem, ficam incapacitadas para o seu trabalho ou atividades habituais, elas também podem se aposentar quando completar o requisito, elas podem, além desse benefício para elas como seguradas ou até como protetora, onde o Estado vai dar assistência, também os seus dependentes. Então, gente, não importa se a cidade é pequena ou se a cidade é grande, ali tem trabalho, ali tem situações que vai precisar de você. E olha, nós temos infinidades de benefícios, temos vários tipos de segurado e tem proteção tanto para a questão urbana quanto para a questão rural. Eu fico imaginando a realidade de uma cidade pequena que tem muitas situações onde tem rurais, pessoas que trabalham nessa condição. E quando eu falo rural, não é só rural da terra, tem a questão do pescador também, do seringueiro, são várias as situações. Então, assim, não pense pequeno quando se trata de proteção social, de assistência social, de saúde e previdência social, que é contributiva, depende de contribuição. E imagina, todos os fatos, a pessoa, eu nunca vou precisar. Como você nunca vai precisar da previdência? Você nasceu, gerou um salário maternidade, se a pessoa contribuiu. Você acidentou, trabalhou, acidentou, você tem uma proteção nesse aspecto. Então, se a sua cidade, e hoje eu não vou nem falar que hoje a gente não está fechado num quadrado. Se a sua cidade é pequena e você traz essa limitação para a sua atuação, pense na internet, quantas pessoas você alcança. Imagina as pessoas que você segue, as pessoas que te seguem, como tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu tenho aluna de tudo quanto é lugar desse Brasil. Eu tenho cliente também de tudo quanto é lugar desse Brasil e fora dele. Para entender que hoje não há essa limitação territorial, essa preocupação, a minha cidade é do interior, então eu só tenho o benefício BPC Loas, eu só tenho o benefício de rural. Não, você tem o que você quiser se dispor a fazer, a aprender e aplicar, principalmente com relação à esfera administrativa, que as pessoas sempre vão precisar. Eu até coloquei, Previdência Social tem previsão na Constituição, lá no artigo 201, bonitinho, Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória. As pessoas, se elas trabalham, elas não vou contribuir, não tem escolha, ela tem que contribuir. E assim como ela passa a contribuir, ela passa também a ter o direito a benefícios. Então ela tem a obrigação, em contrapartida ela tem um benefício. Então não tem essa história se pequeno ou grande, tem pessoas, tá ali o seu cliente. Qualquer pessoa é o seu cliente em potencial. E eu trouxe até eu fiz um dever de casa aqui e consultei o número de população, segundo o IBGE, em 1º de julho de 2021, nós estávamos com 213 milhões de habitantes, tá? Desse número que provavelmente já aumentou, a gente tem 141 milhões de pessoas na fase adulta, trabalhando, contribuindo, adoecendo, infelizmente, fazendo requisito para aposentar ou querendo se aposentar, quase podendo se aposentar. Hoje eu fiz 3 planejamentos, gente. 3 planejamentos previdenciários. E tem um cliente me aguardando para eu ligar para ele, para eu conversar com ele. Se você cobra aí dentro da sua realidade de 1.500, 2.000, já vi colegas aqui dentro da realidade deles cobrando 3, 4 mil reais. Coloca isso aí. E eu não tô falando aqui de requerimento administrativo, eu não tô falando de êxito na justiça, eu tô falando de trabalho. E eu trouxe uma frase muito bacana que me fez refletir muito. E eu quero também que você reflita. E a Bia até escreveu aqui, tem que ampliar mente. Olha que frase bacana, Nós vemos as coisas como elas... Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então, se a gente está vendo as coisas com dificuldade,
com limitação, isso está em nós. A gente precisa ampliar a mente, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir nesse aspecto. E eu tenho visto que as pessoas falam para você falar, olha, a minha dificuldade é essa. A minha dificuldade é falar aqui, fazer um vídeo na internet. A minha dificuldade é atender o cliente. Mas tudo isso tem solução. E tem solução para você que está aqui aprendendo a prática previdenciária. Então, não se limite. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E às vezes a gente vê as coisas com limitação. Porque essa limitação está em nós. Uma limitação que pode ser ampliada através do crescimento, através de estudo, a ampliação de mente. Não se colocando, eu não consigo, tira essa frase. Consegue sim. Cidade pequena não é motivo para você falar que não dá para você advogar, depois que a gente tem um mundo tão globalizado, uma internet que alcança qualquer lugar nessa terra. Inclusive você pode ter seus clientes, inclusive fora do Brasil, fora da sua cidade. Você pode, hoje eu tenho o meu INSS, o INSS é digital. Você acessa o benefício de qualquer lugar, você faz requerimento para qualquer lugar. Então não tem essa situação. E pasmem, eu até falei isso, nem sei se foi na live semana passada, eu faço parte de um grupo de negócios. Tem advogados lá que nem escritório tem. Eles atendem 100% online. E quem tem, tinha 2, 3, tá migrando para online. Por quê? Entendeu que hoje a gente não precisa ficar preso em território local, tá? Então, transforme sua mente, a sua forma de ver as coisas, para que você também amplie as oportunidades que estão aí diante de você. E eu falo, não precisa ir nem longe. Dentro da sua casa tem pessoas em situação que precisam da sua orientação. Dentro da sua faculdade ou dentro do seu trabalho, aí, se você ainda tem um trabalho que não é voltado para a advocacia, tem gente que ainda tá migrando, né? Muitos aí mandam mensagem para mim, trabalha de dia e trabalha final de semana como advogado, à noite, tá se virando. Então, aproveite que ainda dá para usar a internet, fazer requerimento no computador. Tem clientes que vão preferir fazer o contato com você de forma online, através do Zoom, do Meet. Não crie dificuldade onde não tem, tá? E se a sua cidade é pequena, busque estudar o que a sua cidade precisa, o que os clientes dessa cidade precisam. É rural? É um segurado especial? É um trabalhador rural? Não confunda o segurado especial com o trabalhador rural, é diferente. E vá atrás desses clientes, para trabalhar para esses clientes, ajudar essa turma, essa realidade. E sem contar que os outros benefícios que a pessoa consegue nessa condição, tá? Então, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então, amplie sua mente para que você possa ver de acordo com aquilo que você quer, né? Se você quer crescer. Então, faça isso, que eu tenho certeza. E não fique ansioso de ser para amanhã, não. Comece pouquinho, que eu tenho certeza que você vai começar a enxergar as oportunidades que estão perto de você, às vezes até dentro da sua casa, ou até mesmo com você. Eu convido meus alunos no Mão na Massa a baixarem o CNIS deles e olharem lá a documentação. Tem gente que nunca fez isso. Por quê? Porque a gente está tão preocupado, né, em buscar o que está diante dos nossos olhos, e esquece, às vezes, um pai, uma mãe que está aposentada, precisa de uma revisão, uma pessoa, um colega que está com o pai precisando de um BPC LOAS. Então, assim, previdência social é direito social, tá dentro lá da Constituição, garantindo o direito social para as pessoas, o mínimo aí, né, de sobrevivência, é contributivo, é de filiação obrigatória. Então, pode ser cidade pequena. Se ali tem trabalho, tem previdência, tem oportunidades para você, tá? Faz sentido aí para você? Se é de que sua cidade é pequena, a minha tem 320 mil habitantes. É uma cidade do interior do Rio, e é uma cidade pequena, né, em termos de grandes centros, mas é uma cidade industrial. Nós temos muita realidade aqui de aposentadoria especial, tempo especial.
Tem muito BPC também, tem muita realidade. Tem onde tem gente, as pessoas adoecem. Conforme eu falei, as pessoas acidentam, as pessoas ficam com limitação. E hoje tem aposentadoria do PCD, que é da pessoa com deficiência, para poder ter redução do tempo. A gente tem várias possibilidades, tá? E auxílio acidentário, eu até já falei aqui, eu consegui para um rapaz novo, 20 e poucos anos, acidentou na empresa, perdeu a movimentação do dedo indicador, o nosso dedo avalorado, né? Então, esse movimento de pinça foi comprometido, eu consegui um benefício indenizatório acidentário, que é 50% do que ele ganha. Ele está trabalhando, recebendo o benefício dele, e isso vai servir aí pro resto da vida produtiva dele. Só vai ser suspenso quando ele se aposentar. Quantos aí se acidentam e a gente às vezes vê que a pessoa tem uma limitação, mas nem se preocupa, né, de perguntar, de saber. Então me conta aí, Selma, Fernanda, Alessandra, fala aí de onde vocês estão falando e qual é a realidade de vocês. É cidadezinha pequena? É rural? Como é que é isso? Essa é a vida do advogado e da advogada hoje. A gente precisa estudar onde nós estamos inseridos. Não dá para ficar fechado em 4 paredes esperando o cliente entrar. A gente precisa movimentar, fazer parte da OAB, das comissões da OAB, fazer parte de associação, fazer palestra para poder levar conhecimento para a população. Seu cliente instruído, ele sabe o direito e ele vai te procurar. Ele não vai cair na conversa de que ele não precisa de um profissional para ser orientado, tá? Aí, ó, a Fernanda falou, sou de Jataúba, cidade pequena, 17 mil habitantes. Olha só. Olha que bacana. Não é, Lilian? A gente precisa, às vezes, dar um estalo na nossa cabeça. Quantas oportunidades aí a Fernanda deve ter com relação à cidade? 17 mil habitantes. Aí, às vezes, você tá aí com a cidade de 200 mil habitantes achando que é pouco. Tem muita gente que acha que Volta Redonda é um ovo. Todo mundo se conhece. E realmente é. Mas tem trabalho. Tem trabalho. E outra coisa, não se prenda aí na sua cidade, amplia aí a sua vida, ó. Empregado eorista, tratorista, perdeu 2 dedos. Olha, vai atrás da indenizatória dele, Lilian, tá? Pede processo, vê se foi emitido CAT, se não foi, não tem problema. Vai atrás disso aí, prova isso aí, esse nexo aí, tem que passar por perícia. Você consegue aí 50% do salário que ele recebe na empresa como indenização, tá? Vale muito a pena, as oportunidades estão diante dos nossos olhos, mas às vezes a gente se acha pequena, a gente não acredita na gente mesmo, em nós mesmos, e aí a gente deixa as oportunidades passar. E tem gente aí que às vezes nem é tanto assim, tá conseguindo aí porque acredita, né? Então amplie sua mente. Me perguntaram aqui, o que é melhor, revisão administrativa ou ir para o judicial? Gente, depende, porque olha só, a exemplo aqui da revisão da vida toda, que não precisava ir para a justiça, para o administrativo, não precisava pedir esse pedido administrativo, que era conhecimento já que o INSS negava, bastava ir para o judicial. Agora, revisão administrativa, tem prova nova? Tem fato novo, tem situação nova que o INSS não tinha conhecimento, não é o que ele já tinha conhecimento e não deu. Que aí, se ele já tinha conhecimento e não deu, você pode ir para a justiça. Agora, conhecimento, prova nova, então você vai ter que passar no administrativo, vai ter que ir lá provocar o INSS, esperar o prazo, que é 30, prorroga por mais 30, só para você não ter dor de cabeça, e você já vai para o judicial. Quando o INSS contesta no judicial, ele já bloqueia qualquer problema que você vai ter, ele impede qualquer problema que você vai ter no judicial, porque ele contestou, tá? Ele contestou. Agora, se a situação
que você já passou pelo INSS, de repente, porque assim, para a junta de recurso, que fica, é um órgão que ele é independente do INSS, que é do Conselho de Recursos da Previdência Social, eles também julgam revisão. Só que por conta da quantidade de serviços que eles têm hoje voltados para recurso, a revisão está ficando meia de lado. Então, se não é prova nova, e o que é prova nova? Exemplo, tá? Ó, eu fiz 2 revisões administrativas de processo trabalhista. Reconhecimento de salário, de verbas rescisórias na esfera trabalhista, que precisava ser feito a inclusão no CNIS da pessoa na esfera administrativa, tá? Só que essas 2 pessoas, elas são aposentadas. Então, se eu pegasse esse processo trabalhista e já corresse para o judicial na federal pedindo a revisão, eu ia perder. Por quê? Documento novo, fato novo. Ah, doutora Alexandra, mas lá na trabalhista teve o recolhimento das guias da Previdência. Mas são esferas independentes, isso não obriga o INSS a reconhecer, até porque o INSS não fez parte ali daquele litígio na esfera trabalhista. Então, se você ganhou e ainda assim você acha que teve o recolhimento lá previdenciário, pega essa documentação e tem que passar pelo administrativo. Se você não fizer isso, você não vai ter o reconhecimento da revisão do benefício do seu cliente. É exemplo que eu trouxe as 2 aposentadorias, tá? E aí, fato novo vai ter que passar. Só que, por exemplo, tem estados que estão exigindo que a revisão da vida toda seja requerida antes no INSS. É uma coisa muito nova, inusitada. Por quê? Porque a revisão da vida toda o INSS não vai dar. Para que ele está pedindo que você passe lá para fazer, fazendo essa exigência? Né? Não faz sentido, legalmente falando, não faz sentido. Porque é de conhecimento que ele vai negar. Mas, inclusive, tem até dentro do site hoje esse pedido de revisão da vida toda. Tá lá. Vê aí como o seu TRF está entendendo, tá? Como o juízo aí de primeira instância está entendendo. Infelizmente, a gente tem que se adequar. Agora, o que é melhor vai depender desses casos que eu tô falando, tá? A regra fato novo tem que passar pelo administrativo, tá bom? E aqui, gente, eu falo assim, não reclama não. Sabe, porque é a oportunidade que você tem de fazer mais uma ação. De você, inclusive, por exemplo, esse cliente, ele me paga, esses 2 clientes, né, são irmãos. Eles me pagaram para fazer o cálculo da inclusão dessas verbas rescisórias no salário de contribuição e me pagaram para entrar com pedido de revisão no administrativo. E agora que eu vou para o judicial, eu vou receber lá. Isso você ganha em vários aspectos. Você ganha em atrasado, porque quando você entra com pedido de revisão, você interrompe lá, questão que eu já expliquei aqui, a prescrição. Então você vai interromper a decadência, vai começar a contar a prescrição, né, de você das 5 para trás, 5 anos para trás. Então são seus atrasados e aí vale a pena às vezes para você fugir do drama do juizado. Tá? E conseguir levar para a vara federal e aí ter mais chances até em termos de recurso. Eu falo o seguinte, o INSS erra, às vezes a gente fica muito chateado, mas ele erra também e isso também reflete em ações judiciais, que são a nossa poupança, porque o objetivo é você trabalhar para que no êxito, você já tenha êxito no requerimento. E eu não estou nem falando aqui da parte consultiva, que você às vezes não precisa nem entrar. Igual eu falei, hoje mesmo eu já fiz vários planejamentos previdenciários. Isso é consultivo, não tem contencioso, não tem litigioso, não tem vamos ver o que o INSS vai fazer. Os clientes precisam, até falei hoje com o meu cliente, olha, se você não fizer hoje comigo, faça com outra pessoa, mas faça. Porque se você não fizer o planejamento previdenciário, você corre muitos riscos. O primeiro, ter um indeferimento de ninguém... Pela inteligência artificial, ninguém vai nem olhar o processo. E segundo, ter um benefício menor do que realmente você tem direito, tá? Então, essa questão, o que é melhor é o quê? Se gera trabalho para você, é mais uma oportunidade da sua atuação. E a gente amplia isso e isso é muito bacana, né? Terceira perguntinha aqui.
Requerimento administrativo negado, foi judicializado. Pode requerer novamente administrativo ou aguardar? Eu falo, isso aqui também é uma coisa que a gente lida com isso diariamente. Por quê? Quando a gente faz um requerimento administrativo e a pessoa não entende a importância de fazer um recurso para a junta de recursos, que a gente tem, gente, recurso ordinário para a junta, recurso especial para o CRPS, e isso hoje tem que ser levado muito a sério. Isso é importante para você que está aprendendo a prática previdenciária. Foi época que a gente ia para o INSS só para constar e corria para o judicial. E isso se tornou uma valorização, inclusive, do nosso trabalho. Porque o cliente está nos pagando agora para fazer o planejamento, nos pagando para fazer o requerimento administrativo, e porque ali também tem atrasado, que é o complemento positivo. Boa tarde, professor Cláudio, um prazer ter você aqui. Então, assim, não brinquem com isso. Encare hoje o processo administrativo previdenciário, que a gente fala, o PAP, de uma forma séria, porque ali está a oportunidade de você garantir o benefício do seu cliente, de você garantir um melhor benefício e de você fugir de um problema de judicialização no juizado e às vezes perder o direito do seu cliente. Então, aí a pessoa perguntou aqui, eu requeri administrativo e negado, foi judicializado. Pode requerer novamente? Pode, gente, pode, não tem quem proíba, não tem quem proíba. O que você precisa saber é, vale a pena? Para depois você... e olha a confusão que às vezes eu falo, se até o cliente causa para ele. Porque se esse benefício for negado na justiça e depende de alguma análise de documento que o INSS foi e concedeu, sei lá. Isso acontece, tá? Isso não é suposição, não. E aí, como é que fica? Essa briga aí invalidou uma PPP, invalidou um documento, e aí sabe o que o INSS vai fazer? Corre isso dele seguir o que o judicial definiu. Então, cuidado com isso. Pode, sempre pode. Convém, vale a pena, faz parte, é uma boa estratégia, vai depender do seu caso concreto. E o seu caso concreto é só você que pode analisar, porque só você que tem acesso aos documentos. Não dá para colocar num balaio e tratar todo mundo igual. Isso eu sempre falo com os meus alunos na mentoria que eu dou. Caso concreto a gente trata em mentoria. Eu abro o documento, faço análise junto com ele, a gente agenda um dia, vê bonitinho e aí dá um parecer. Não dá para jogar isso numa pergunta e tratar de forma genérica, porque as minúcias, eu falo assim, tá nos detalhes, o perigo, o diabo tá nos detalhes. E aí nos detalhes, quando você às vezes dá uma resposta sem analisar o caso concreto, você pode prejudicar, fazer um pedido errado, fazer uma análise errada. Quem nunca, né? No afã de querer responder, ou até mesmo de fazer contratação, né? Às vezes a gente faz no afã de fazer fechar um contrato com o cliente, a gente não analisa os problemas, os documentos, a gente fecha e depois fala, meu Deus, eu cobrei 30% do êxito e aqui não vai ter êxito e eu tô trabalhando aqui 2, 3 anos de graça. De graça, de graça. Ou então vai lá, consegue tempo especial para esse cliente, mas esqueceu de colocar no contrato uma previsão dessa, que conseguiu o tempo especial, mas não conseguiu o benefício em si. E aí eu já tive colegas que falaram, eu consegui 20 anos de especial, mas não ganhei nada. Falei, não ganhou porque não soube cobrar, não soube colocar no contrato. Porque você imagina, você garante 20 anos de especial, mas você aprendeu que só é 30% do êxito. Então, assim, todas essas situações administrativas nos valorizaram como advogada, porque realmente hoje a gente precisa conhecer a técnica. E eu falo o seguinte, até a próxima pergunta da colega aqui. Eu tô desesperada, doutora, não sei quantos mil benefícios, não sei quantos... Gente, calma, atua por demanda, tá? Eu vou ler aqui bonitinha a pergunta dela com relação a isso, ó. Olha o que ela me perguntou, ó. Como saber quando... como é que é? Como saber quando judicializar ao invés de requerimento administrativo? Existe alguma regra?
Aí eu falo assim, a regra é o administrativo. Existe alguma regra? Sim. A regra é o administrativo. A exceção que você vai para o judicial sem passar para o administrativo. E aqui cabe muito bem a revisão. A revisão é judicializar. Se não tiver documento novo, fato novo, situação que o INSS não tinha conhecimento, é judicialização. Agora, não é isso, tem que passar para o INSS. Caso contrário, vai ter um problema no administrativo, vai ter uma sentença que não vai no judicial, vai ter uma sentença que não vai analisar o mérito, vai ter falta de interesse de agir, porque não provocou o gestor da Previdência, é o INSS. Ele é o dono do negócio. Se ele é o dono do negócio, a gente tem que provocá-lo. E aí não... quando saber? Como saber? O saber o quê? A regra é pedido de benefício? Tem que passar pelo INSS. É BPC? Tem que passar pelo INSS. Tem que fazer perícia para acidentária? Tem que passar pelo INSS. Essa é a regra. A exceção são exceções. Já teve benefício, já é revisão, casos ou outros são exceções, tá? Então, a coleguinha inverteu, né? Como saber quando judicializar ao invés de requerimento, existe a regra. Então, a regra é administrativo, tá? Essa é a regra. E aí, eu falo o seguinte, você que tá aqui aprendendo a prática previdenciária, começando do zero, e eu falo zero, às vezes eu tenho alunos que têm mais de 10 anos de advocacia, estão migrando, ampliando para a previdência, eram trabalhistas, civilistas, mexem com a área de família, estão ampliando para a previdência, porque elas se comunicam com essas áreas, são a sinergia da nossa área de atuação, e graças a Deus por isso, porque elas têm o cliente já dentro do escritório delas, dentro do arquivo delas, dentro da nuvem delas, aonde que você quiser arquivar seus dados, seu CRM do seu cliente, esse seu cliente já é um cliente em potencial previdenciário. Isso comprova, inclusive, a primeira pergunta que eu falei com vocês. Por quê? A pessoa é cidade pequena, doutora, eu sou advogada trabalhista de cidade pequena. Ok, parabéns, você já tem clientes previdenciários. As demandas trabalhistas geram situações previdenciárias. É só você resgatar. É só você enxergar e ver as possibilidades que você já tem trabalho. Olha que bacana, tá? E essa parte, eu falo o seguinte, o que é melhor é o caso concreto. Entenda o caso concreto, aprenda a acessar o meu INSS, a ver o site do meu INSS, suas nuances, que você já vai estar aí, ó, meio caminho andado de toda essa problemática e com certeza você vai crescer. Eu jurava que tinham feito uma pergunta com relação a isso, mas eu não tô achando aqui a anotação, tá? Como eu não tô achando e eu lembro da pergunta, aqui, ó, achei, ó. Preciso saber todos os benefícios para fazer um planejamento previdenciário? O que acontece, gente? Planejamento previdenciário, as pessoas... Coleguinha, foi puxado, não entendi, Camila. Vamos lá, olha só. Planejamento previdenciário, ele só tem esse nome lindo agora, chique, bacana, que eu falei até colabora com a valorização do nosso trabalho, mas ele sempre foi feito. Sabe quando ele foi feito? O cliente aposentou, ele te procurou porque ele não concordou com a aposentadoria. E você vai fazer uma revisão dele, é um planejamento de revisão. Então, todas as vezes que o cliente quer tirar só uma duvidazinha, doutora, você está fazendo um planejamento. Por quê? Porque você vai olhar o documento, você vai analisar a situação, você vai verificar a situação. E aí, o que acontece? Isso é um planejamento. O planejamento, eu sempre falo, você recupera o passado, olha o presente e prevê, você vai ser visionária com relação ao futuro do seu cliente, dizendo inclusive para ele qual o melhor momento. Sim, qual o melhor momento. Agora, eu preciso saber tudo. Gente, calma. Se é aposentadoria, estude a aposentadoria. O que eu preciso saber de uma aposentadoria? Qual tipo de aposentadoria? Qual documento que eu preciso fazer? Qual a entrevista que eu preciso fazer? A gente vai ter aí em outubro a semana prática previdenciária do zero. Eu vou dar aulas
tá? Eu tenho um curso que é o Destrave Prévio, eu vou dar aula para você ver. Todo dia a gente vai ter aula para você ver a dinâmica, como é. Eu vou trabalhar muito isso, muito. Por quê? Porque sempre vem essas dúvidas. Os meus alunos sempre têm essa preocupação de eu tenho que saber tudo. Não, tem método, tem passo a passo para você se tornar uma especialista. Mas esse é a meta, isso é alcançável, isso que é legal da Previdência. Então, vocês já estão de parabéns que estão aprendendo aqui, ó. É meia hora, que eu até falo no nosso coffee break, tem meia hora, porque ainda tem trabalho dentro aí do escritório, coisas para fazer, atendimento para fazer. Eu tenho um planejamento agora para atender. Não desista, não desanime, não ponha dificuldades, amplie sua mente na forma que você quer ver. Você quer se ver como uma especialista, uma grande advogada, sabendo falar, sabendo atender, comece a se enxergar assim. E comece a estudar os benefícios, tá? Existem métodos, gente. Não é na cabeçada, não. E fica tranquilo. Tem um percurso. Todo mundo passou por esse percurso. E sabe o que é legal? Com a reforma da Previdência, tá tendo todo mundo que estudar, tá? Isso de tempos em tempos. Ó, a gente teve reformas em 98, 2003, 2015, né? Pensão por morte sofreu muitas mudanças. E 2019, com a reforma da Previdência, colocou todo mundo no mesmo lugar e todos, sem exceções, têm que estar estudando previdenciário. E você está pegando agora, fresquinho, que alterou. Então, entenda que é um percurso e um método, mas você sim vai ser possível fazer planejamento de todos os aspectos, e não só aposentadoria, inclusive de revisão. E eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial na sua carreira, nos seus sonhos, nas propostas que você tem, e aí a gente vai parar de falar que a advocacia tá ruim, tá fraca. Não, a advocacia tá ótima. Nunca houve um período tão rico na advocacia, principalmente a previdenciária. Então, se você tá disposto, você é advogada, se liga aí, a gente já vai ter a semana prática previdenciária do zero, tem inscrição. O link vai estar no bio do meu Instagram. Não deixe de participar e eu tenho certeza que a sua vida profissional nunca mais vai ser a mesma. E eu tenho uma coisa para te falar. Uma vez apaixonado pela Previdência, não tem jeito. Uma vez apaixonada pela sensação de entregar uma carta de concessão, você não vai querer fazer outra coisa.